Então vamos para mais um resumo de anime. Então não se esquece de curtir e comentar e, se possível, se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. É isso, vamos nessa. O episódio começa mostrando vários alunos de uma escola participando de várias atividades diferentes, enquanto o protagonista se questiona se no mundo existe alguém que não tem nenhum segredo, enquanto ele corre em direção a uma sala, dizendo que ele tem medo do que pode acontecer, por isso não pode dizer a eles. E enquanto isso, ele corre rapidamente até o encontro de uma garota que está sozinha numa sala. E ao chegar lá, ele tira sua carta do bolso, já que aparentemente ele vai se declarar para ela. Só que ao botar a mão na porta para abrir, ele acaba ficando muito nervoso, pensando se ele vai realmente fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele fala para si mesmo que não tem nada a perder. Então ele cria coragem e abre a porta, e por alguma razão, os dois ficam se encarando e o protagonista parece estar meio assustado com o que está vendo. Então voltamos algumas horas antes, quando o protagonista estava na sala jogando cartas com seus colegas, dizendo que agora não tem como seus colegas saberem o que ele está pensando, já que ele comprou óculos especiais. Só que isso tudo não passa de baboseira, já que na mesma hora ele perde o jogo, já que o protagonista não consegue disfarçar nenhuma vez, então ele acaba sempre entregando o jogo. Então é revelado que o protagonista, apesar de ser uma boa pessoa, ele não tem capacidade nenhuma de guardar segredos ou de mentir. Por isso, todos os alunos têm medo de contar qualquer coisa para ele, já que sem querer ele pode acabar falando para todo mundo. Mas ele fala que pelo menos seus amigos deveriam confiar nele. Então o amigo dele fala que, deixando essa confiança de lado, ele sabe que sempre vai poder confiar nele, já que ele nunca vai mentir para eles, já que não guardar segredos não é necessariamente uma coisa ruim. Então durante a aula, ele fala para si mesmo que é bastante grato por seus amigos pensarem isso dele, mas ele fala que até ele tem capacidade de guardar um segredo, já que ele tem um segredo guardado desde o outono até o primeiro ano de abril do seu segundo ano. Então quando a professora pede para uma das alunas ler o que está no livro, o protagonista revela que ele está completamente apaixonado por essa garota, já que ela é bastante misteriosa e chega na escola primeiro que todo mundo, e sem nenhum motivo ela é sempre a última a ir embora do colégio, e por isso ele acabou se sentindo bastante atraído por ela, já que ela é completamente o oposto dele. E enquanto ele se distrai olhando para ela, ao parar de ler, ela olha para trás e vê que ele está olhando para ela, e ao perceber, ele se assusta e se levanta da cadeira e começa a falar um assunto completamente aleatório com seu colega, que pede para ele ficar calmo. Então ele se senta novamente, se perguntando se ela percebeu que ele estava olhando para ela, enquanto a professora chama ele para ler a próxima página, mas ele está tão distraído que acaba não escutando ela chamando por ele. Então a professora perde a paciência e puxa o protagonista, dizendo que primeiro ele atrapalha sua aula e depois que ela chama, ele a ignora. Então outra aluna se levanta, dizendo que gostaria que ela continuasse com a aula. Então a professora solta ele e fala para ele não fazer isso de novo. Então mais tarde, os amigos dele chamam ele para almoçar, e ao se levantar, o protagonista presencia outras duas garotas chamando a garota de quem ele gosta para almoçar, só que ela acaba rejeitando as duas, dizendo que tem um lugar que ela precisa ir, então vai ficar para a próxima. Então durante a aula de educação física, o protagonista percebe que ela sempre fica sentada num canto, observando as aulas de educação física, e que praticamente nunca participa. E ele sempre achou que é porque ela tinha uma pele sensível, só que ele se lembra de uma vez de ter visto ela completamente bronzeada, então provavelmente não é isso. E enquanto ele se questiona do porquê ela não participa das aulas, de repente ele é atingido em cheio por uma bola de futebol, então ele acaba desmaiando e indo parar na enfermaria. Então mais tarde, depois de sair de lá, ao conversar com seus amigos, um deles pergunta quando é que ele vai se declarar para a garota de quem ele gosta. Então ele se levanta assustado, se perguntando como diabos ele sabia disso. Então eles perguntam para ele se ele realmente achava que estava escondendo isso. Só que na verdade, eles já sabem disso desde o começo, já que ele nunca para de ficar olhando para ela. Mas ele fala que pode ter vacilado agora, mas provavelmente eles só descobriram isso agora, já que faz muito tempo que ele é apaixonado por ela. Só que eles falam que sabem disso desde o outono,
que foi exatamente o dia que ele começou a gostar dela. E ao perceber que eles sabiam desde o começo, ele fica completamente frustrado. Então ele se desculpa por ter guardado isso pra ele, dizendo que isso é bem constrangedor e que não tinha dito nada pra eles porque ele ainda não se decidiu se ia se declarar ou não. Mas um de seus colegas fala que todos têm um segredo ou outro e que ter uma paixão secreta não é nada demais. Só que o outro fala que isso não dá e que é praticamente impossível, já que o motivo é que ele deixa muito na cara e pergunta se por acaso ele já se esqueceu do que aconteceu da última vez, que ao ir se declarar para a garota conhecida como o Dama de Ferro, ele foi rejeitado antes mesmo de começar a falar, e que aquela tragédia só aconteceu porque ele não consegue guardar segredos. Então um dos colegas dele pede para ele pensar um pouco, já que depois de ter sofrido um ataque daqueles, uma declaração normal não vai ser nenhum problema. Então ele deve se declarar antes mesmo de ser rejeitado, e os outros colegas concordam com a ideia, mas para ele fazer isso é meio difícil. Então um deles pergunta se por acaso ele vai desistir, mas ele fala que não. Então eles dão apoio, dizendo para ele ir logo fazer isso, e que se algo der errado, eles vão estar lá para consolá-lo. Só que na verdade, eles já estão decretando que ele vai ser rejeitado logo de primeira. Só que ele não se importa com isso, então ele vai lá mesmo assim. Só que eles falam que a garota é bastante bonita e que ela tem uma reputação bem difícil, já que poucos conseguem se aproximar dela. Só que um dos colegas dele pergunta se por acaso eles nunca perceberam que ela também olha bastante para o protagonista. Então não é como se não existisse nenhuma esperança. Então voltamos para a cena de onde o protagonista estava correndo em direção à sala. E ao chegar lá e pegar a carta, ele fala que com certeza vai entregar isso para ela e que depois ele vai fugir o mais rápido que puder. Então ao encostar a mão na porta, antes de abrir, ele cria coragem, dizendo para si mesmo que não tem nada a perder e que ele só tem que tomar coragem e ir até lá. Então finalmente ele abre a porta. Só que bem nessa hora, ao se espreguiçar, duas asas saem para fora do corpo dela e o protagonista acaba vendo tudo isso. E ao se virar, ela vê que ele viu as suas asas. Então os dois se assustam e olhando um pro outro, os dois gritam completamente apavorados. Então rapidamente ela recolhe as suas asas. Só que olhar para ela mais de perto, ele também percebe que ela tem presas. Então ela desce da mesa e com a mão na boca, ela pergunta se por acaso ele viu alguma coisa. Só que ele responde que não estava olhando nada, mas ela vai na direção dele o chamando de mentiroso. Só que ele fala que não é isso e que ele está falando sério, que hoje durante o dia inteiro ele não viu nada. Só que ele não consegue esconder a verdade, já que a sua cara o entrega completamente. E enquanto isso, os amigos dele continuam na praça esperando por ele, dizendo que ele está demorando bastante, pensando que talvez ele já tenha sido rejeitado e que já está chorando em algum canto. Então o amigo dele de óculos fala que ficar ali se preocupando não vai adiantar de nada, então eles devem ir até o protagonista. Só que ao se levantar, uma garota aparece dizendo que está bastante interessada nessa história. E essa garota é a presidente do clube de jornal. Então quando um deles vai fazer um elogio ao seu jornal, ela o ameaça completamente, dizendo que odeia que pessoas façam esse tipo de elogio. Então um deles pergunta o porquê que ela está ali, e ela fala que está procurando por um furo de reportagem, e o protagonista é a pessoa perfeita para isso, já que ele não consegue mentir. Então de novo ela pergunta aonde está o protagonista, só que eles se negam a dizer aonde ele está, mas ela fala que fazer isso é completamente inútil, já que não tem nenhum tipo de segredo que ela não possa descobrir. Então rapidamente eles saem correndo dali e ela vai atrás deles. Enquanto isso, na sala, a garota, falando com o prota, diz que manteve isso em segredo esse tempo todo e que na verdade ela é uma vampira. Então ela cai no chão completamente desolada, se culpando, dizendo o porquê que ela não esperou chegar em casa para abrir suas asas. Então ele pergunta se por acaso os vampiros não viram cinzas quando são expostos à luz solar, e que isso explicaria bastante sobre as aulas de educação física. Mas ela fala que não é isso, é que na verdade eles ficam bronzeados muito rápido.
E ao se levantar, ela pergunta se por acaso ele não está assustado, já que agora ele sabe que ela é uma vampira. Mas ele fala que não, que na verdade ele acha ela bastante bonita. E isso deixa ela meio confusa, então ele fala pra si mesmo o que é que ele está dizendo. Então ela pergunta se por acaso ele entendeu ela errado, perguntando se ele não sabe nada sobre os vampiros. E ele se questiona se ela não percebeu nada sobre seus sentimentos. Então, olhando pra ele, ela fala que está bastante feliz por ele ser a última pessoa com quem ela vai conversar. E explica que ela vai ter que sair da escola, já que ele descobriu que ela é uma vampira, já que essas foram as condições dadas pelo pai dela, de que ninguém podia descobrir que ela era uma vampira. Então ele acaba se sentindo culpado, e ela continua dizendo que, para ser honesta, ela esperava que alguém descobrisse isso em algum momento, só que ela achava que esse alguém fosse ficar bem mais assustado, e que isso acabaria terminando de um jeito bem pior. Então ela é muito agradecida por ele. Então, olhando para ela, o protagonista pergunta por que ela está sorrindo desse jeito. Então ela pergunta se ela por acaso disse alguma coisa estranha. E ao perceber que ele se sentiu culpado, ela fala que não é nada disso, que não foi culpa dele. Mas o prota está decidido a não deixar ela sair dessa escola, dizendo que quando ele a viu, ela parecia bastante feliz e agindo de forma completamente normal e se divertindo bastante. E que ele aposta que ela gosta de conversar com as pessoas, mas infelizmente ela não pode. E percebendo que ele ficou chateado, ela fala que está tudo bem, que a vida dela naquela escola foi bem divertida e que por isso ela vai embora. Só que o protagonista fala que não pode deixar isso acontecer, dizendo que não quer que ela saia da escola desse jeito. Só que ao mesmo tempo ele fica confuso, se perguntando o que ele está fazendo. Então ele fala que é só manter essa coisa toda em segredo entre eles, já que se eles fizerem isso, ela não vai precisar sair da escola. E ele fala que as pessoas dizem pra ele que ele é muito óbvio e que ele não consegue contar mentiras e nem guardar segredos. Só que esse, com certeza, é um segredo que ele vai guardar com todas as suas forças. Então, se curvando pra ela, ele pede para que ela seja a sua amiga. Então ele se dá conta do que ele acabou de dizer, já que não era bem isso que ele tinha em mente ao ir atrás dela na sala. E de novo ele se questiona o que diabos ele está fazendo. Então, ao se levantar para tentar explicar o que ele acabou de dizer, ele percebe que ela está chorando. Então ele pergunta para ela se por acaso ele disse alguma coisa estranha, mas ela fala que se estiver tudo bem para ele, ela vai ficar muito feliz em ser sua amiga. Então mais tarde, enquanto eles conversam, ele entende que ela precisa esperar até o pôr do sol para poder sair do colégio. Por isso, ela é sempre a última a sair, já que se ela ficar exposta ao sol todas as vezes, ela vai acabar sempre aparecendo bronzeada no colégio. Então ela pergunta se ele nunca percebeu que ela era uma vampira, e ele fala que não, que só descobriu isso hoje. Então ela fala que acabou se preocupando à toa demais. E ao perguntar o porquê, ela fala que é porque ela tinha a sensação de que ele sempre estava olhando para ela, e que por isso ela pensou que ele podia ter percebido que ela era uma vampira. Só que para inventar uma desculpa, ele fala que isso é outro segredo dele, que é o de que ele está perdidamente apaixonado por ela, e por isso ele não pode falar nada para ela. E enquanto ele caminha, ele percebe que finalmente ele de fato tem um segredo, e que com certeza esse ele vai guardar só para ele. E enquanto isso, a garota, que é a presidente de turma, aparece sentada em um tipo de máquina bastante avançada. E ao detectar pessoas andando pelo colégio, ao usar a câmera, ela vê o protagonista e a garota popular da sua sala. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2. E não se esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Até!